Olha, encarar um projeto de pesquisa científica às vezes parece um bicho de sete cabeças, né? Mas a ideia aqui hoje é justamente desmistificar isso. A gente vai quebrar esse processo em partes, passo a passo, para mostrar que com um bom plano, tudo fica bem mais claro e, olha, totalmente factível. E tudo começa com essa pergunta aqui, que é a grande questão para todo mundo que está começando, seja na faculdade ou em qualquer área de pesquisa, como é que uma ideia, uma curiosidade vira de fato conhecimento científico, algo que tem validade? Vamos investigar isso juntos. E a resposta para essa pergunta está muito bem resumida aqui. O material que a gente analisou define isso de um jeito perfeito. O projeto de pesquisa não é só, sabe, um papel para cumprir tabela. Pensa nele como a planta de um arquiteto. É literalmente um mapa, o caminho seguro que vai garantir que a nossa construção, o nosso conhecimento, seja pertinente, seja válido, seja sólido. Beleza, então essa aqui é a nossa planta de hoje. Primeiro, a gente vai entender por que esse plano é tão importante. Depois, vamos ver como sair de uma ideia e chegar numa pergunta de pesquisa. Aí, partimos para a base teórica, que são os nossos materiais. Em seguida, o plano de ação, ou seja, como a gente vai construir tudo isso. E, por fim, a gente revisa todos os componentes essenciais desse projeto. Então vamos lá, começando pelo começo. O valor de um plano. Por que afinal a gente precisa dessa tal planta? A analogia do arquiteto é perfeita. Ninguém começa a levantar uma parede sem saber como vai ser a casa inteira. Na pesquisa é a mesmíssima coisa. O projeto é o que dá a direção. Então, o que é exatamente um projeto de pesquisa? É isso aí, um instrumento. Ele define e planeja o caminho todo. É ele que vai organizar a casa, estruturar a investigação inteira, desde qual é o problema que queremos resolver, quais são os objetivos, até que teoria vai dar suporte e como, na prática, a gente vai fazer a pesquisa. E o resultado de ter esse plano é tudo isso aqui. Ele dá um caminho seguro, uma orientação de como proceder, garante que os princípios éticos sejam seguidos, enfim, ele dá a estrutura toda. No final das contas, é o projeto que serve como alicerce para que o conhecimento gerado seja de fato validado cientificamente. Ok, agora vamos para a fundação da nossa construção. Um erro muito comum é querer abraçar o mundo, pegar um tema gigante. Mas um bom projeto faz o contrário. Ele começa com uma ideia ampla, claro, mas o segredo é ir afunilando até chegar numa pergunta bem específica, uma pergunta que seja possível de responder. E esse processo de afunilamento fica super claro com essa imagem. É como um funil mesmo. A gente começa lá em cima com um tema, algo mais genérico, um assunto que interessa. Depois, a gente desce um nível e formula um problema, ou seja, uma pergunta específica dentro daquele tema. E, por fim, a gente propõe uma hipótese que nada mais é do que uma resposta provisória, um palpite inicial que a gente vai tentar confirmar ou não com a pesquisa. E é importante entender isso aqui. O problema de pesquisa não é uma pergunta qualquer cuja resposta já está no Google. Não. É uma questão que ainda não foi resolvida. É uma lacuna no conhecimento. Um bom projeto sempre busca ou descobrir algo totalmente novo, ou então explicar de um jeito melhor, algo que ainda não está bem explicado. A pesquisa serve para preencher esse vazio. Certo, fundação pronta, pergunta definida. Qual o próximo passo na nossa obra? Juntar o material de construção. E na pesquisa, esse material é a base teórica. É todo o conhecimento que já existe sobre o assunto e que vai dar sustentação para o nosso trabalho. Essa citação do Severino é fantástica para explicar isso. O referencial teórico não é só uma lista de livros que a gente leu. Não, é um universo de ideias, de conceitos, de teorias que vão dar o esqueleto lógico para a nossa pesquisa. É como se a gente dissesse, olha, eu estou partindo dessas ideias aqui para construir o meu argumento. E como se constrói essa base? Bom, com muita leitura, essa etapa é um verdadeiro mergulho na chamada revisão bibliográfica. É ir atrás de livros, artigos, teses, tudo o que já foi publicado sobre o tema. A gente faz isso para entender o que outros pesquisadores já descobriram, onde eles pararam e também para definir direitinho os conceitos que a gente vai usar na nossa própria pesquisa. Beleza, fundação pronta, material comprado, agora é hora de botar a mão na massa. Chegamos no plano de ação, que na pesquisa a gente chama de metodologia. É aqui que o como entra em jogo. Como exatamente a gente vai responder aquela nossa pergunta de pesquisa?
E uma das primeiras grandes decisões é essa aqui. A pesquisa vai ser quantitativa ou qualitativa? Basicamente, a quantitativa trabalha com números, com estatística. Ela quer medir as coisas, buscar precisão. Já a qualitativa não está preocupada em contar, mas em entender o porquê. Ela trabalha com palavras, com imagens, buscando significados. Uma foca nos resultados, a outra no processo. E dentro do plano de ação, a gente também escolhe as ferramentas para coletar os dados. É uma caixa de ferramentas bem grande, como dá para ver. A gente pode fazer uma pesquisa bibliográfica, analisar documentos, fazer entrevistas, aplicar questionários ou até mesmo ir a campo e observar o que acontece. A escolha da ferramenta certa vai depender totalmente do que a gente quer descobrir. E para fechar, vamos dar uma olhada na nossa planta completa. Depois de pensar em tudo isso, a gente organiza as ideias em um documento final que tem algumas partes que não podem faltar de jeito nenhum. E essa tabela resume bem essa estrutura. Olha só, a justificativa é o porquê. Por que essa pesquisa é importante? Os objetivos são o quê, o que a gente quer alcançar. A metodologia é o como a gente vai fazer. O cronograma é o quando, o nosso calendário. E a bibliografia mostra com base em quem, ou seja, todas as fontes que a gente usou. Então, se tem uma coisa para a gente guardar de tudo isso, é essa ideia aqui. Um projeto bem planejado, bem organizado, não é só para cumprir uma exigência da faculdade, não é burocracia. Ele é de verdade o alicerce para se construir um conhecimento que seja relevante e, principalmente, que seja válido. Mas isso tudo deixa uma última pergunta no ar, né? Ter um plano perfeito, uma planta impecável, é garantia de uma grande descoberta? Fica a reflexão. Se a planta é essencial, qual é o espaço que sobra para a sorte, para a criatividade, para o acaso, para aqueles achados que a gente não estava procurando na jornada da pesquisa?